nossa fé, pra muitas vidas salvar. Esse é o tempo de despertar. Acorda, igreja, pra guerrear. As portas do inferno não prevalecerão. Vamos todos juntos, muitas almas ganhar. Soldados de Cristo, não tema o perigo, lutamos por Deus. Avante, constante, usando a armadura que Deus te deu. O propósito de Deus a todas as nações é salvo a toda essa geração. Nosso chamado é cumprir essa missão. O mundo precisa de salvação. Cristo é a luz das nações, Ele em breve voltará. Os vencedores de Deus irão com Ele reinar. Cristo é a luz das nações, Ele em breve voltará. Os vencedores de Deus irão com Ele reinar. Muitos soldados feridos estão e as suas forças se renovarão. A esperança não acabará. A força e o poder vem de Jeová. Soldados de Cristo, não tema o perigo, lutamos por Deus. Avante, constante, usando a armadura que Deus te I love to say how much I love you. I come to say how much I adore you. Lord, I'm not here to complain about my many problems. By your spirit and your grace, I'm confident you solve them. I'm here to say I love you. I'm here to say I adore you. I'm here to say I love you. I love to love you, Lord. I love to love you. I love to love you, Lord. Pode sentar-se. Aleluia. Hoje a mensagem será o meu testemunho. Assisti um documentário sobre quem é T.B. Joshua e a Sinagoga Igreja das Nações. Muito foi dito pelas pessoas sobre como a igreja sinagoga foi gerada. Algumas pessoas questionaram meus fundamentos. Meu mentor, meu histórico educacional e meu chamado como homem de Deus. Eu não estou mostrando
este documentário porque as pessoas questionaram meus fundamentos, meu histórico, meu mentor, meu histórico educacional e meu chamado como homem de Deus. Eu estou o mostrando porque é tempo de Deus. É uma ação de Deus. Sejam abençoados enquanto assistem. Este é o profeta T.B. Joshua em um monte de oração. Guiado pelo Espírito Santo, o profeta T.B. Joshua veio a este monte de oração para buscar a face de Deus. Como os antigos profetas, ele jejuou e orou por 40 dias e 40 noites, já que o jejum e a oração abrem as portas para que Deus entre. Exatamente neste monte de oração que o profeta T.B. Joshua recebeu a divina unção de Deus para iniciar seu ministério. Enquanto erguia as mãos ao céu, ele caiu, não podendo orar, e recebeu confiança de Deus sobre o seu chamado. Somente ele e Deus conhecem a mensagem divina que foi entregue a ele naquele momento. Sobre esta experiência, o profeta T.B. Joshua disse: Eu estive em um transe por 3 dias consecutivos. Então eu vi uma mão que apontou uma Bíblia para o meu coração. E a Bíblia entrou em meu coração, e meu antigo coração foi imerso na Bíblia imediatamente. Então eu recuperei a consciência e vi os apóstolos e antigos profetas como alguém que eu não conseguia ver porque sua altura alcançava acima dos céus. Alguém que acredito ser nosso Senhor Jesus, sentado no meio deles. Então eu vi a mim mesmo no meio deles depois de um tempo. Eu vi uma das mãos do mesmo homem alto. Eu não conseguia contemplar a sua face e brilhava com uma luz inimaginável. Mas eu conseguia ver o rosto dos apóstolos, especialmente dos apóstolos Pedro e Paulo, dos profetas Moisés e Elias e outros. Seus nomes estavam escritos claramente em seus peitos. Então ouvi uma voz dizer: Eu sou o seu Deus, e estou lhe dando uma missão divina, de ir e levar a obra do Pai Celeste. Ao mesmo tempo em que a mão daquele homem alto me deu uma cruz pequena e uma grande Bíblia, maior do que aquela que entrou em meu coração, com a promessa de que, enquanto eu continuasse apresentando o seu tempo e seu nome, eu receberia uma cruz ainda maior. Mas se eu falhasse, o oposto aconteceria. Eu também ouvi uma voz do homem alto. Eu não conseguia ver a sua cabeça, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que era e que é, Jesus Cristo, dando ordens a todos os apóstolos e profetas. A mesma voz disse a mim: Eu lhe mostrarei os caminhos maravilhosos, onde me revelarei através de você pelo ensino, pregações, milagres, sinais e maravilhas para a salvação das almas. Desde então, eu recebo em minhas visões a cada ano, de acordo com minha fidelidade a Deus, uma cruz maior, que significa para mim mais responsabilidades. A Bíblia que entrou em meu coração simboliza espírito e vida, o Espírito Santo. A palavra de Deus é espírito e vida. Ele não faz nada sem sua palavra. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, diz: O Espírito de Deus une-se ao nosso espírito para declarar que somos filhos de Deus. E essa unção divina é dada pelo próprio Deus a todos que têm o maravilhoso privilégio de tornarem-se seus filhos. Ela acompanha a conversão daqueles que confiam em Cristo. Paulo disse que o Espírito habita em todo o que crê e sua presença é a garantia do nosso glorioso futuro no céu. De acordo com o livro de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Como resultado dessa presença que habita em nós, temos a capacidade de nos tornar mais parecidos com Cristo, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Nós que nascemos em Cristo não temos desculpa para permanecer como estamos. Nós podemos progredir
conforme a imagem de Cristo, através de nossa entrega à unção de Deus, do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Pai, obrigado pelo seu Espírito. Enche-nos com o seu amor e poder. Transforma-nos à imagem de Cristo a cada dia e a cada hora. Lembre-se, o Pai nos deu o Espírito para nos tornar como seu Filho. Essas são as fotos que você levará e mostrará às pessoas. Quando a glória de Deus for revelada ao mundo e as outras nações começarem a vir, quando isso ocorrer, eu não terei mais tempo de vir até aqui. O homem de Deus disse que quando a glória de Deus for revelada em seu ministério e pessoas de outros países começarem a vir, ele não terá mais tempo para visitar este monte de oração e que no futuro ele terá seu próprio monte de oração. Essa é uma foto do profeta T.B. Joshua orando por pessoas após ter regressado de um período de jejum de 40 dias e 40 noites no monte de oração. No início de seu ministério, o profeta T.B. Joshua não tinha um veículo para locomover-se. Ele andou para todos os lugares que foi durante 2 anos. As crianças cercando o profeta T.B. Joshua estão entre aquelas que ele uniu para segui-lo enquanto ele fundava a primeira sinagoga, Igreja de Todas as Nações. Este é o primeiro local e a primeira estrutura da Sinagoga Igreja de Todas as Nações, onde o profeta T.B. Joshua, após ter acabado de retornar de um período de oração no monte, lança os fundamentos da igreja localizada em Agodo-Egib, Lagos, Nigéria. O profeta T.B. Joshua anda alegremente entre os membros enquanto aumenta sua fé com a palavra de Deus. Amém! Eu não sei por onde começar. Minha vinda entre vocês é para lançar uma fundação. Hoje, iniciamos a sinagoga aqui. Mo wá síbi léde láti wá gbé ìpìlẹ̀ rere mo gbé kalẹ̀. When you look at the book of John 9, start from verse 6. Tó bá bẹ̀rẹ̀ láti September. Nígbà tí ó wí bẹ́ẹ̀ tán, ó tutọ́ sílẹ̀, ó sì fi itọ́ náà sí amọ̀, ó sì fi amọ̀ náà pa wọ́n lójú, afọ́jú náà sì ríran. Ó sì fún wa pé lọ wẹ̀ nínú adágún Sílómì, ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ rán a lọ. A adoração é reunida na segunda sinagoga Igreja de Todas as Nações, construída a fim de acomodar o crescente número de membros. O profeta T.B. Joshua caminha entre os membros e ora por eles. Devido a uma violenta tempestade, o segundo edifício de a Sinagoga Igreja para Todas as Nações foi completamente destruído. Após a destruição do edifício, uma nova edificação foi construída, desta vez usando-se tábuas de madeira. O primeiro culto no novo edifício da sinagoga foi realizado em 1992. O homem que verão agora, mesmo sendo difícil reconhecê-lo, é o profeta T.B. Joshua, com 29 anos de idade, ministrando aos membros.
Este é o profeta T.B. Joshua em sua primeira cruzada em 1992. Ouça ele enquanto ele fala às pessoas em seu dialeto local. Nosso Pai Celestial, os pecados dos teus filhos, que os tem atrapalhado de receber a tua bênção, limpa-os em teu sangue. Obrigado, Senhor. Aplauda Jesus. Nós estamos em uma pequena cruzada agora, mas no futuro será grande. O profeta T.B. Joshua profetiza ao povo dizendo: estamos numa pequena cruzada agora, mas no futuro será grande. Alguns podem se perguntar por que uma igreja de um tamanho tão reduzido que fica nas periferias de Lagos deve ser chamada de a sinagoga igreja de todas as nações. Mas esta é a visão que Deus deu ao profeta T.B. Joshua. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. All the day long. Sentem-se, obrigado. 1 Samuel, capítulo 17, verso 37. O Senhor que me libertou das garras do leão e das garras do urso, me libertará das mãos deste filisteu. Este é Davi. Quando Davi foi levado ao rei para defender a sua causa, ele simplesmente testemunhou sobre como Deus havia o libertado, o salvado, o resgatado das bocas do leão e do urso, quando ainda era jovem. Hoje, quando testemunhamos, não é nada além da imediata bondade do Senhor. Lembrem-se da doença que tiveram no passado. A mesma doença que outros tiveram e morreram, enquanto tantos outros ainda estão em seus leitos. A vida ocorre em estágios. Aqui vemos o profeta T.B. Joshua enquanto verifica o local da igreja mais uma vez inundado após uma forte chuva. Flooding. O profeta T.B. Joshua está carregando uma ripa de madeira para auxiliar a reconstrução da igreja. O profeta T.B. Joshua está carregando areia junto aos outros membros da comunidade a fim de reparar os danos causados à estrutura da primeira igreja devido à forte tempestade.
Devido ao crescimento do número de adoradores, frequentando a igreja, o Espírito Santo instruiu o profeta T.B. Joshua a mudar-se para uma nova localização a fim de acomodar o fluxo de novos adoradores. Em 1994, a igreja mudou-se para Ikotum, Lagos, Nigéria. Este é o quarto edifício da Sinagoga Igreja de Todas as Nações, o primeiro edifício em um novo lugar. Dentro da igreja, há milhares de pessoas recebendo a palavra de Deus alegremente. Após o culto, o homem de Deus retorna de motocicleta ao seu santuário pessoal, seu próprio monte de oração, localizado a 15 minutos da igreja. Aqui está o profeta T.B. Joshua, com 32 anos de idade. Ele era o administrador da Sinagoga Igreja de Todas as Nações. Ao mesmo tempo, ele limpou as privadas da igreja todos os dias durante 3 anos. Alguém poderia perguntar por que o profeta T.B. Joshua mantém um registro tão detalhado desde o início de sua vida. Ele é um homem de visão, e a sua visão foi inspirada pelo Espírito Santo. E tem Deus por trás para o seu cumprimento. Todos os dias, durante 3 anos, o profeta T.B. Joshua também limpou com as próprias mãos o esgoto da Sinagoga Igreja de Todas as Nações. A vida ocorre em estágios. Este registro mostra que eu atravessei por diferentes estágios na vida. Cada estágio serviu para um propósito. Pelo que você está passando enquanto cristão. Diga ao seu irmão, você é cristão? O que quer que esteja passando, tem um propósito. Pode ser que pare por um instante a fim de preservá-lo. Pode ser que pare por um instante a fim de prepará-lo para os desafios que enfrentará. Diga ao seu irmão, o que quer que esteja passando, como cristão, tem um propósito. Just a little while longer, I wanna pray. Can get you on my mind, so I can say thank you, Lord, just for loving me. Alright. Many times I do
forget every need that you have met. Oh, thank you, Lord. I know you're showing me you were there when I am down and out. You're holding me. Your love is so amazing. Oh, it's changed me so. Here I am. I raise my hands Watch it, to baby. worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you for everything, for who you are. You covered me. Oh, and touched my heart. I wanna say thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, here I am. All I raise my hands to worship you. I just wanna say thank you. All the way, Lord, you were there for me. Thank you for everything, for who you are. You covered me and touched my heart. I wanna say thank you. Oh, thank you. Oh, hallelujah. All right, just a little while longer, I wanna pray. Can get you on my mind, so I can say thank you, Lord, just for loving me, just for loving me. All right, many times I do forget everything that you've made, everything that you have made. Thank you, Lord. I know you're showing me. You were there for me, Lord. You were there when I was down. You holding me. Your love is so amazing. Oh, it changed me. Oh, it changed me. Oh, here I am today. Here I am. All I raise my hands. I wanna thank you, Lord. I wanna say thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. For everything. For who you are. You covered me and touched my heart. I wanna say thank you. Oh, Lord. Oh, thank you. Oh, thank you, Lord. Aleluia, pode se sentar. Qualquer situação pela qual esteja passando tem um propósito. Pode ser que para pará-lo por um tempo, a fim de reformá-lo. Pode ser para fortalecer o seu desejo. Lembre-se do homem no tanque de Betesda. Pode ser para levá-lo a um novo nível de vida. Vimos pessoas que passaram muitos anos na prisão, da prisão ao trono. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting on you, Lord. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting on you, Lord. I don't mind waiting. Oh, my way. Oh, I don't mind. I don't mind. Yeah. I don't mind. Oh, my way. Waiting on you, Lord. On you, Lord. I don't mind waiting. Oh, my way. No, I don't mind. No, no. Gonna wait right here. Oh, my way.
Obrigado, obrigado. Podem sentar-se. in the college Na faculdade de Deus, por mais brilhante que você possa ser, you will not be você não receberá promoção dobrada. you will take Você fará cada um dos cursos. in the Na universidade de Deus, por mais brilhante que você possa ser, não receberá promoção dobrada. you will take Você fará cada um dos cursos, because porque cada curso tem um propósito. Imagine os rumores e fofocas decorrentes deste incidente. Um profeta detido em uma cela por porte de drogas e armas. No entanto, seus inimigos logo perceberam que nem mesmo a detenção em uma cela e falsas acusações poderiam abalar sua fé em Deus. Para o sábio, isso era uma coisa tola, mas Deus usou a situação para revelar o seu propósito na vida de T.B. Joshua, dando a ele a experiência necessária e a maturidade para lidar com maiores responsabilidades que Deus estava preparando para ele. Como José na Bíblia, ele aprendeu o que era ser amado, odiado, rejeitado e escravizado. Acusado e falsamente condenado, submeteu-se a tudo que lhe ocorrera calmamente. Esta é a carta da Agência Nacional de Cumprimento da Lei de Drogas, confirmando a inocência de T.B. Joshua e o absolvendo do processo de tráfico de drogas pelo qual fora detido em uma cela por 13 dias. Lembre-se, nossos inimigos podem nos roubar nossa liberdade e nos confinar na cela de uma prisão, mas não podem impedir nosso acesso ao trono da graça e a nossa comunhão com Deus. Falsamente acusado por tráfico de drogas pela Agência Nacional de Cumprimento da Lei de Drogas, T.B. Joshua foi preso e mantido numa cela por 13 dias. Esta é a primeira aparição de T.B. Joshua logo após ser posto em liberdade. Ele falou à congregação, os agradecendo por sua fidelidade e amor, por permanecerem ao seu lado naquele período difícil, referindo-se ao distinto esforço em relação à sua ausência. Você pode ver o homem de Deus magro após ter passado 13 dias na cela. Estou usando esta oportunidade para agradecê-los por seus distintos esforços em relação à minha ausência. Que o Senhor Todo-Poderoso seja com vocês. Se está dizendo a si mesmo, porque em meio a todo esse problema, perseguição, tribulação e todo tipo de coisa, eu quero que você pense, novamente e pergunte, por que eu estou a receber todas essas bênçãos espirituais em minha vida? Quando você contar as bênçãos de Deus em sua vida, a dúvida vai embora. Mesmo que esteja sofrendo com falta disso ou daquilo, lembre-se das bênçãos de Deus, como o alimento, o abrigo e tantas outras coisas que você tem desfrutado hoje. Tendo procurado e não encontrado nada contra ele, T.B. Joshua foi posto em liberdade. No domingo seguinte foi ao culto na igreja para agradecer aos membros pelo amor e suporte durante sua ausência. Ao invés de reclamar e questionar, por que eu estou passando por este problema, esta situação, T.B. Joshua encorajou a congregação a se lembrar das bênçãos espirituais que tantos não recebem como comida e abrigo, que eles podem carregar a palavra de Deus em suas mãos e lê-la, que eles têm conhecimento da graça salvadora. O homem de Deus os encorajou dizendo que quando você começa a contar as suas bênçãos, suas dúvidas desaparecem. in the college Na faculdade of God, de Deus, however por mais brilliant brilhante que você possa ser, you will não not be receberá promoção dobrada. you will Você fará cada um dos cursos. in the Na universidade de Deus, por mais brilhante que você possa ser, não receberá promoção dobrada. you will take Você fará cada um dos cursos,
porque cada curso tem um propósito. Desde o início, eu sabia que teria que experimentar a pobreza a fim de lidar com a bênção. Centenas de bancos e ventiladores foram instalados dentro da nova igreja para os milhares de membros que vinham diariamente para os cultos. O profeta T.B. Joshua não apenas ministrava a congregação com alegria e fielmente, ele também limpava os ventiladores e os bancos diariamente. Havia centenas deles. Ele limpava todos eles. Como Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24 diz, tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estão servindo. Aqui ele é visto limpando o piso de entrada da igreja. Como uma de suas práticas, T.B. Joshua passa parte de seu tempo compartilhando comida com as crianças e desfrutando de sua presença. Ocasionalmente, T.B. Joshua pode ser encontrado sentado entre as crianças durante a escola dominical e visitando os bebês no berçário da igreja. Ele é parte integral de todos os departamentos da igreja. O profeta T.B. Joshua está retornando de um momento silencioso de devoção e oração no Monte de Oração, para retomar suas atividades na igreja. Após conduzir o culto de domingo, geralmente o profeta T.B. Joshua une-se aos membros na cantina. Ele serve água aos membros. Este é um dos cultos no primeiro edifício em um novo local para a Sinagoga Igreja de Todas as Nações, em cumprimento à profecia dada ao homem de Deus no Monte de Oração. Aqui, você pode ver as centenas de pessoas de todas as partes do mundo vindo para ouvir a palavra de Deus que Jesus Cristo revelou ao seu servo, o profeta T.B. Joshua. Desde o princípio,
Eu soube I must que deveria passar por tribulações in order to a fim de administrar a liberdade. right from beginning. Desde o início, eu sabia que deveria experimentar condenação a fim de administrar os elogios. My Meus objetivos, right from beginning desde o princípio, and my motive e meus motivos were different. foram determinados de uma vez só. I wanted Eu queria o que Deus queria. I Eu wanted queria it for porque the reason Deus queria. God wanted it. Those Esses principles princípios me mantiveram firme me through, durante todos os meus anos de adolescência. they guided me. Eles me guiaram. They were the Eles foram a fonte, stone a rocha of my life. na minha vida. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I. You raise me up. Raise me up so I can stand on mountains. Stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. I don't know why Jesus loves me. No, I don't know why he cares. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. You baby, Podem sentar-se, obrigado. they Eles were foram a fonte de pedra da minha casa and the e a razão of our de todos os nossos evangelistas e pastores serem pessoas people of de Deus. God has Deus tem um tempo para todas as coisas. a time, Tempo para nascer, a time, tempo para crescer, a time, tempo para encarar perseguição, a time, tempo de vencer and a time e um tempo to show. de mostrar os resultados da vitória. Ask your neighbor, Pergunte ao seu irmão em que momento você está. nothing happens Nada acontece por acaso, unless ao menos que você entenda isso. you will Você continuará a murmurar
e a desesperar-se quando o que você quer parece não acontecer do jeito que você quer. Durante a estação das chuvas, tempestades continuaram a inundar o terreno da igreja. Este na chuva, usando uma jaqueta de cor escura, é o profeta TB Joshua. O profeta TB Joshua trabalha junto aos membros da igreja, reconstruindo uma parede destruída pela tempestade. Todas as pessoas desejam avançar, ao passo que Deus, às vezes, usa a frustração para nos levar ao novo nível. Todas as pessoas desejam avançar, no entanto, a frustração às vezes é usada para nos preparar para os desafios que enfrentaremos. Todos desejam avançar, por mais vezes, a frustração é usada para nos reformar em uma nova posição em Deus. Todos desejam avançar, mas por vezes a frustração é usada para fortalecer o nosso desejo por Deus. Pergunte ao seu irmão, quem sabe, o que teria acontecido se a sua oração por uma condição melhor tivesse sido atendida. God's time is the best time, for I know my time doesn't matter. Ooh, God's time is the best time, for I know my time doesn't matter. Oh, everything has to do with God. It's big. There's a time to be born, and a time to die. Ooh, God's time is the best time. For I know my time doesn't matter. Ooh, God's time is the best time. Oh, I know my time doesn't matter. To wait for your time, Lord. Lord, for your time. I choose to wait. I choose to wait. Only for you. Only for
choose to wait. Choose to wait Only for you. only for you. God's time, say, God's time is the best time. is the best Oh, time. I know my time, My time doesn't matter. doesn't matter. Ooh, God's time God's time is the best time. is the best time. Oh, I know my time My time doesn't matter. For everything that has to do with God, is free. there's a time. Time to be born. And a time. Oh, God's time, say, God's time is the best time. is Yeah. the best time. For I know my time My time doesn't matter. matter. Ooh, God's time, say, God's time is the best time. is the best time. Oh, I know my time doesn't matter. Oh, Doesn't matter. because everything that has to do with God is free. there's a time to be be born. born, a time Time to die. I choose I choose to wait, for your time, Jesus. Lord, for your time. Choose to I wait choose to only wait for you. only for you. I choose to Choose leave to leave my past behind. my past I choose to wait choose to wait only for you. only for you. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. for the cross. Forever I'm forever grateful, Lord, to you that you came. that you came Oh, to seek and save the Lord. Aleluia! Obrigado, obrigado. Vocês podem se sentar. Hallelujah. Aleluia! When you know Quando você conhece o princípio da vida, you você sempre always irá refletir reflect on a life própria vida ao invés rather than da situação na qual você se encontra. the principle O princípio da vida is that é que nada acontece por acaso. by chance. As a Christian, Como um cristão, a situação que você está enfrentando serve a um propósito. Você precisa conhecer o propósito so that para que você pare de reclamar, pare de murmurar. in the Nos personagens bíblicos, character de Gênesis from Genesis a to Apocalipse, Revelation, not nada acontece por nada and not e nada acontece por acaso. in the Nos personagens bíblicos, characters. You will você verá quanta dor, pain, how much hardship, quanto sofrimento, tribulation, quantos problemas, tribulação, perseguição, ódio, contratempos, sickness, doenças, enfermidades, they eles passaram para alcançar um novo nível de vida. I know Eu sei the que as perseguições pelas quais eu passei foi o Senhor fortalecendo o meu desejo para me levar a um novo nível de vida. Eu sei que o ódio, o isolamento, xingamentos, intimidação
são obras do Senhor para me preservar. O Senhor usou destes artifícios para trazer meus valores reais. O Senhor usou perseguição para trazer meus reais valores. Quando você anda conforme seus valores reais, você vê a vida como Deus a vê. Você passa a se ver como Deus o vê. Você trabalha com os projetos de Deus. Você recebe a opinião de Deus sobre você e sobre os outros, quando você está em seus valores reais. Digam, valores reais. É isso que você quer. Não segundo os olhos das pessoas, mas os de Deus. Quando você está em seu valor real, você vive uma vida feliz. Vida sem reclamação. O propósito desta gravação, primeiro, demonstrar minha total dependência de Deus. Uma vida para Jesus é tudo que eu tenho. Uma vida para Ele é um deleite. Ele é o meu amor, minha alegria, minha força, meu tudo. Sem Ele, eu cairei. E para dizer ao fraco que há esperança. Jesus é a esperança. Você está sem forças? Sem suavidade no falar? Sem pernas rápidas? Há esperança. Jesus é a esperança. Este registro não está dizendo que eu alcancei. Lembre-se da nossa mensagem aqui. O bom não é o suficiente. É a minha forma de demonstrar a minha gratidão. Diga à pessoa ao seu lado, não importa quão bom você é. Não importa quão inteligente você é. Há sempre um nível mais alto a ser alcançado. Aqueles que são ricos em todos os sentidos entendem que a vida é uma experiência de aprendizado. Aqueles que são ricos em todos os sentidos entendem que a vida é uma experiência de aprendizado. Quando você luta constantemente para melhorar, você constrói caráter. E nós, cristãos, desfrutamos da oportunidade de ser um líder aos outros. Peça a Deus para remover as mãos do espírito maligno dos negócios de sua vida, para que você veja a vida da maneira que Ele a vê. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Esta é a sua hora. Este é o seu dia.
Este é o seu tempo. Abra seus lábios e continue pedindo a Deus para remover o maligno dos assuntos de sua vida. Ore. No nome de Jesus, nós oramos. Peça a Ele, não deixe minha situação escapar da unção de Deus. Ore. Élève la main et prie. Dis, Seigneur, que ma situation n'échappe pas à ton onction. Demande à Dieu d'enlever toute main d'esprit impur hors de ta vie, hors de tes affaires. Élève ta main vers Dieu. Élève la voix et prie. Estamos en el tiempo de oración donde el profeta ha dicho, remueve toda mano de Satanás de los asuntos en mi vida. Ore. Remueve toda mano de Satanás en todos los asuntos de mi vida. Tiempo de oración. No nome poderoso de Jesus, nós oramos.